E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 41. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito ou pelo devocional no aplicativo, é o mesmo devocional número 41, que a temática é a bênção da frustração. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Será que a frustração é uma bênção mesmo? Será que frustração não é uma maldição, né? Ao invés de uma bênção? A gente vai discutir um pouquinho a respeito desse assunto aqui hoje. Pessoal, quero te lembrar de duas coisas antes da gente entrar na nossa temática, que é, se você ainda não conhece nosso aplicativo, eu te convido a você entrar na sua loja de apps aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários e ficar por dentro de todos os conteúdos, tanto aqui do Ministério, como também dos nossos parceiros. E também, se você ainda não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo, os lugares onde nós estamos, os lançamentos dos próximos livros aqui do Pão Diário Universitários. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou membro da Alcance Curitiba, tenho 24 anos, sou casado com a Renata, fiz parte da rede universitária de Curitiba, do Dunamis Pockets da PUC, enfim, tenho todo um rolê com universitários aí durante um bom tempo e estou aqui para mais uma gravação com vocês. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo duas pessoas incríveis que vão falar um pouquinho a respeito dessa bênção da frustração, e eu queria que eles se apresentassem. Primeiro, Camila, é um prazer ter você aqui, parceira de Pão Diário, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Oi, João. Oi, John. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. É uma honra para mim. Lá no podcast do Pão Diário, eu já tive a oportunidade de fazer a chamada para um podcast. Foi muito legal. Hoje estar aqui participando de um é mais incrível ainda. Enfim, eu tenho 20 anos, eu sou estudante de psicologia na Unicesumar, estou no meu penúltimo ano. Eu adoro o que eu faço, assim. Jesus me presenteou realmente com o curso. E trabalho no Pão Diário também, né? No RH. E também gosto muito do que eu faço. A minha relação com os universitários, com jovens no geral, se dá desde a minha adolescência, assim. Eu comecei a liderar na minha antiga igreja. Fui supervisora de células também. Hoje eu congrego na Cornerstone. E lá também tenho contato com jovens, né? Enfim, e é uma área que eu gosto muito. Até hoje eu encontro as meninas também que eu mentoreava na PIB, que Que eu cuido demais. ainda de algumas meninas, né? E para mim ter contato com essa parte da sociedade é incrível. Eu amo essa galera, né? Eu sou jovem também e é isso aí. Que demais, Cami. É um prazer ter você aqui conosco. E Joe, Obrigada. é um prazer ter você mais uma vez aqui conosco, mano. Se apresentem para a galera, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Camila também, prazer em conhecer. Bom, muito bom estar de novo aqui, né? Muito especial poder estar compartilhando um pouquinho, né? Com essa ferramenta tão importante para os universitários, para a nossa juventude aí. Como isso é sensacional, né? Como eu não sou, como a Camila falou, mas eu não sou mais tão jovem assim, né? Tenho 36 anos, tenho 3 filhos, mas trabalho, né? Sou pastor na primeira igreja aqui do Evangelho Quadrangular, trabalho com essa nova geração, tem 14 anos, né? Esse ano agora mais voltado com os adolescentes, jovens noivos também. Enfim, amo demais direcionar, né, jovens para o seu destino profético, né, Muito através bom. das universidades. Amo poder acompanhar, né, o curso que eles vão fazer e poder ter essa mentoria também para que eles sejam, né, como chamas nesses lugares, né? Então eu gosto demais, né, disso. Então eu vejo que tem tudo a ver aqui a gente poder compartilhar um pouquinho aí, né, com vocês aquilo que a gente tem vivido como líderes, como pessoas que estamos aqui desenvolvendo um trabalho com essa nova geração. Além disso, né, faço também a parte de gestão pública, tenho uma especialidade nisso, diretamente com a nova geração, né? Muito Então, bom. isso tem sido bem especial, tem sido algo muito necessário, né, para os nossos dias. Tenho também falado com universitários a respeito disso, sobre as políticas públicas, que são as áreas de influência.
é educação, é saúde, é assistência, segurança, enfim, são tantas coisas que são importantes para nós. Então tem sido um prazer compartilhar disso. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Muito bom, mano. Prazer imenso ter você de novo aqui conosco. Galera, bora para nossa temática, então, a bênção da frustração. E, ao contrário de algumas pessoas que pensam que a frustração é uma maldição, como assim? Deus está me frustrando através dessa circunstância, através dessa situação. A gente pode perceber que nós conseguimos colher frutos de uma frustração e perceber o que Deus quis nos ensinar a respeito daquilo, seja uma frustração ou seja uma tribulação, né? Eu gosto muito de um texto voltado mais para a tribulação, que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Romanos capítulo 5, que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Eu acho incrível a maneira como ele constrói esse pensamento, e da mesma forma a gente sabe que pode extrair algo da frustração. E eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para a Camila. E aí, Camila, existe alguma maneira de nós nos frustrarmos com Deus? E aí? Olha, gente, peraí, só uma pausa antes de eu responder essa pergunta. Eu gostaria de mencionar que eu conheço a autora desse devocional, que é a Laila, e eu queria mandar um beijo para ela, que ela é muito Muito especial. bom. Conheço a história dela e, enfim, tem tudo a ver também com esse devocional aqui. Enfim, mas eu creio sim que tem como a gente se frustrar com Deus, né? Infelizmente, através do pecado, nós nos tornamos esses seres que se decepcionam, que criam expectativas que vão além. E nós estamos suscetíveis às emoções, né? E a frustração é uma dessas emoções. E isso não significa que, por nós estarmos suscetíveis a ela, eu creio, né? Que isso é ruim. Mas a gente precisa se submeter ao senhorio de Jesus mesmo. E quando a gente nega, eu creio que algumas emoções, e eu já passei muito por isso, inclusive eu li um livro que chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, eu recomendo muito esse livro, e ele fala exatamente sobre o fato da gente aprender a lidar com as nossas emoções, inclusive com a frustração. Porque quando a gente nega as nossas emoções, querendo ou não, a gente está negando uma parte do caráter de Jesus também, de Deus, porque a gente vê em várias passagens da Bíblia, né? Jesus sentindo emoções, Deus tendo emoções também, né? Então Jesus chorou, né? Se entristeceu ali, Jesus se alegrou, Deus tirou e tudo mais. Eu creio que o que nos falta nesse momento de frustração, assim, com relação a Deus e com relação a outras coisas, é um zelo mesmo, que Deus tem, assim, sabe, né? A gente sabe que Deus tem todas essas emoções sem pecar, né? Já a gente exagera um pouco, né? Na hora, a gente se revolta contra o Senhor, Satanás começa a incitar dúvidas em nós, e isso acaba por minar a nossa fé, eu creio, né? E eu creio que, na verdade, essas frustrações devem ser usadas para edificar a nossa fé, né? Então, Senhor, eu reconheço que o Senhor é soberano, né? Enfim. E, além disso, eu acho que é impossível também a gente viver uma vida sem se frustrar, assim, né? Mas isso não é de todo ruim. Através até ali da psicologia, eu aprendi um pouco disso, porque com a frustração, reconhecendo a frustração, a gente passa a reconhecer também a verdadeira alegria, né? O prazer de sentir a alegria, de ter esse sentimento, de ter pessoas que convivam, que gerem sentimento, de encontrar a alegria verdadeira no Senhor também, né? Que é muito superior aos momentos de frustração. Então, eu acho que é isso. Muito bom, Cami. E aí, Joe, existe alguma forma da gente se frustrar com Deus? Sempre é um desafio, né? Sempre quando fala sobre frustrações, né? A gente tem os desafios, porque para responder isso a gente tem que entender que existe uma cosmovisão bíblica, né? Do qual o homem tinha sua origem, que estava no jardim, né? Então não se tinha problema algum com o pecado, e de repente ele peca, né? E aí a maldade começa a entrar, a frustração começa a entrar, né? E aí, depois disso, vem Jesus,
né, para nos salvar, para tirar toda a distância que se tinha entre o homem e Deus, e ele vem e ele nos salva. E até o ato da salvação, para muitos discípulos, foi uma frustração, porque não se entendeu o que era, o que estava acontecendo. Se Sim. esperava um líder político, se esperava algo, né, que viesse encher os olhos, alguém que dominasse, né, a sociedade em si, e de repente não era isso, não estavam entendendo que era isso. E o caminho de Emaús fala muito disso, né? Aqueles dois discípulos voltando e de repente eles são frustrados. A frustração é tão grande que eles não conseguem enxergar o próprio Jesus caminhando com eles. Esse texto me marca muito, fala muito comigo, porque muitas vezes a gente é assim. A gente está tão frustrado com alguma coisa que a gente não enxerga que Jesus está com a gente, que Jesus está caminhando com a gente. E a frustração, ele tem esse poder de cegar a gente, se nós olharmos só com a nossa perspectiva. E de repente, né, esses discípulos estão em casa, eles compartilham o pão, e no compartilhar o pão, os olhos deles são abertos. E eles veem Jesus. E aquela frustração não se existe mais, né? Então, eu acredito que por essa nossa visão, né, corrompida, né, nós acabamos nos frustrando. Mas os planos de Deus não são frustrados, não frustram, né, os planos que Ele tem para nós. Ele não erra, Ele é imutável, né? Então isso é incrível. Os atributos de Deus me mostram que Ele não deixa a gente frustrado, por mais que nós nos frustramos pela nossa natureza pecaminosa, né? A gente se frustra em todo tempo, porque a gente faz os nossos planos. Provérbios diz para nós, né? O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor tem que dirigir os passos. Nesse planejamento, a gente se frustra em todo tempo. E é isso, né? A gente precisa estar crucificando a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões, para daí a gente realmente conseguir entender que os planos de Deus são maiores. E os nossos precisam ser frustrados, né? Então, respondendo a sua pergunta, Deus nunca erra, né? Deus ele é imutável, ele é verdadeiro e justo, mas nós nos frustramos, né? Porque a gente não sabe todo o plano, e como a Camila falou, as frustrações fazem parte, né? Para a gente aprender, voltar para o eixo, voltar para o prumo ali, voltar para, né, o secreto, voltar para aquilo que o Senhor, né, tem para nós. Muito bom, muito bom. Fala aí, Camila. Nessa questão, assim, de planejamento, até que o Joe falou, eu me lembro muito do povo do Egito, né? Que Jesus tirou eles de lá e tudo mais. Deus tirou, né, no caso, eles de lá e tal. E, assim, com certeza eles tiveram planejamento, né? Nossa, a gente tá saindo daqui agora e, sei lá, daqui no máximo uma semana, uns 3 dias, a gente já vai estar na nossa terrinha perfeita, maravilhosa. E, na verdade, o Senhor estava formando naquele povo uma nova identidade, né? Porque, querendo ou não, eles estavam vivendo com um povo que era pagão, né? Que tinha os seus ídolos e tudo mais. E eles tinham alguns costumes que estavam ali se entrelaçando um pouco com esse povo. Só que, na verdade, eu tenho um olhar, assim, eu tenho aprendido muito que o deserto, ele não é um lugar, não foi um lugar de frustração, não deveria ter sido, na verdade, um lugar de frustração para o povo, né? Porque era onde o povo estava tendo ali um contato direto com a presença de Deus, né? Que teria, no caso, né? Eles não quiseram, quem teve, nesse caso, foi Moisés. Mas era um lugar para que eles crescessem, amadurecessem, que eles um lugar para eles serem forjados, assim, né? Para que eles fossem forjados. E acabou que eles não usaram todo esse tempo, de fato, de uma forma boa, assim, né? Isso foi muito ruim. E eu acho que a gente aprende bastante com essa história, né? Porque às vezes a gente acaba se afundando num momento de frustração, pensando que não passa daquilo, mas, poxa, o que será que o Senhor está querendo fazer, né? Com certeza, tem uma face nova, né? Uma revelação nova pra gente, em todos os momentos da nossa vida, eu creio. Não, muito bom. Eu gostei disso que você trouxe, Cami, também. O Joe tirou muito das minhas palavras do que eu ia falar, porque quando a gente olha para o Senhor, e se a gente se frustra com Deus,
Na verdade, nós não estamos nos frustrando com Deus, nós estamos nos frustrando conosco mesmo. Por quê? Porque a gente colocou a expectativa em algo, muitas vezes, que Deus não disse, ou a gente criou uma teologia da prosperidade pessoal, coisas do gênero. Por exemplo, eu nunca mais, né? Tipo, não, Deus sempre tem o melhor para nós. E de fato, Deus sempre tem o melhor para nós porque Ele nos ama, nós somos seus filhos, nós correspondemos à voz dele, né? Nós somos seus servos também. Então, nesse sentido, né, o Senhor tem o melhor para nós. Só que quando nós temos uma teologia corrompida também, muito do que o Joe falou, né? Como nós temos uma visão a respeito de Deus que é corrompida, como um Deus meio serviçal, tipo, fazendo as minhas vontades, fazendo os meus desejos, e as minhas orações são pedindo em prol de mim mesmo, do meu benefício próprio, né? Como o apóstolo Tiago disse, né? Que vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem segundo, né, os próprios interesses, né, as próprias, como é que ele diz mesmo? Tipo, como se fosse vanglória, não é vanglória, é vaidades, conforme as próprias vaidades, é a palavra. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, cara, nós não nos frustramos com Deus, né? Nós nos frustramos com a nossa expectativa errada em relação ao que Deus iria fazer, sendo que muitas vezes ele não disse que iria fazer aquilo. Então, eu gosto muito de pensar, né? E já vou introduzir a segunda pergunta. Por exemplo, quando me perguntam, né? Me perguntam assim, João, mas como que você faz quando você vai orar por cura por alguém? Eu vou lá, eu oro, eu tenho fé que Jesus vai curar aquela pessoa. Tá, João, mas e quando a pessoa está no último estágio de câncer? Eu vou orar da mesma forma. Tá, João, mas a vontade de Deus não é soberana? É soberana. Então, sempre que eu vou orar por isso, eu falo assim, Deus, a nossa oração é que o Senhor cure essa pessoa por completo, mas que acima de tudo, a sua vontade seja feita, porque nós não sabemos qual é a sua vontade. Então, nós iremos orar sim para que essa pessoa seja curada, porque você disse na tua palavra, eu viro para Deus, falo, Deus, você disse na tua palavra que nós deveríamos curar os enfermos, então nós estamos fazendo isso. Mas que acima de tudo isso, que a sua vontade seja feita. Então, não é que eu estou lidando com a frustração, tipo, eu estou me protegendo para não me frustrar. Não, eu estou colocando a expectativa no lugar correto. Que eu sei que Deus ele é poderoso o suficiente para curar e eu tenho fé disso, mas ao mesmo tempo eu sei que ele é soberano e a sua vontade é soberana. E trazendo essa introdução, eu queria perguntar: e aí, Joe, como é que você lida com as frustrações na sua vida? E você as vê como uma bênção, como uma punição? Como que você enxerga? Primeiramente eu choro, né? Todos nós, Ah, né? é muito difícil, né? É muito difícil a gente saber lidar com as frustrações, né? Enfim, você precisa expressar. É importante o expressar, né? Então você precisa nesse momento expressar e poder né? Tem coisas que a gente planeja tão bem, né? Que a gente acha que é tão de Deus, que aí tá tudo certo e de repente aquilo não acontece. Então acontece a frustração, né? Você fica triste, você chora, você fica deprimido, né? Muitas vezes você até você processar e entender, né, que não era a vontade de Deus e que logo virá, né, aquilo que é maior, né? Então, Uhum. eu sei que isso na minha vida foi muito presente, né? Então, muitos momentos, né, eu queria muito uma coisa, né? E de repente não era aquilo que Deus tinha. E daí fica frustrado, mas logo, né, já chega a direção certa, já chega aquilo que realmente Deus tem, né? Então daí vem o tempo abençoado, né? Vem o tempo que você consegue lidar com aquilo e fala, uau, né? Ah, que coisa boa, como Deus tinha algo maior para mim, como Deus tinha algo melhor para mim. Então, com as experiências que a gente tem passado, né? E até mesmo no contexto ali de poder ver ali o caminho de Emaús, né? Não se Uhum. entendia, mas de repente era a salvação que estava sobre eles, era a vida eterna, né? Então, quando a gente olha para isso,
a gente vê que é muito maior, né? Os Uhum. planos de Deus são maiores do que os nossos. Então aí a gente precisa estar recalculando, voltando para aquilo que Deus tem, para daí a gente conseguir avançar novamente. Muito bom, mano. E aí, Cami, como é que você lida com as frustrações? É bênção ou Olha, punição? olha, gente, sinceramente, para mim é difícil enxergar os momentos de frustração num primeiro momento como uma bênção, né? Porque, querendo ou não, eu acabo relacionando bênção com algo que vai me gerar alegria, né? Que vai me gerar felicidade. Mas também não é necessariamente isso, assim, né? Mas eu procuro sondar, assim, o meu coração. Eu confesso que de primeira eu não vou falar com ninguém, eu prefiro ficar no meu cantinho, entender aquilo que eu tô sentindo e tudo mais. Ter um momento ali, né, de acolhimento que a psicologia ensina. Se abraçar, né? Tipo, não, tá tudo bem. Não, mas eu vou sondar o meu coração mesmo, sabe? E falar, Senhor, onde que meu coração tava? Por que que isso tá acontecendo, assim, né? Uhum. E de fato, pode ser um ensinamento do Senhor, como pode ser uma consequência por uma atitude que eu acabei tomando que não foi a melhor mesmo, né? Uhum. Mas eu tento realmente entender de Deus, assim, discernir aquilo, aquela situação e tal, e me acalmar, né? Tentar reequilibrar ali minhas emoções, para então, daí sim, falar com alguém, falar, olha, Uhum. principalmente se essa frustração aconteceu com alguma pessoa, né? Acho que é Uhum. extremamente importante a gente saber lidar com a resolução de conflitos, né? Até para isso não gerar outras coisas piores. Sim. Então eu vou conversar com alguém, ou se isso diz respeito a mim mesma só, eu converso com o meu noivo, que inclusive eu esqueci de mencioná-lo até aqui, né? Beijo, É. amor pra você, te amo, perdão. Mas enfim, eu creio que a gente tem que buscar mesmo a sabedoria de Deus nesses momentos e estarmos sensíveis a Ele, né? Ele fala Uhum. que a gente deve buscar discernir as estações, e eu acho que os tempos, né? Uhum. E eu creio que isso também acaba nos livrando, assim, de algumas frustrações, sabe? Uhum. Então, eu tento entender ali onde que eu errei, o que que pode ter acontecido, se aquilo aconteceu por algum momento específico, mas eu também não vejo como punição, né? Claro, necessariamente. Às vezes é um cuidado de Deus, né, com a gente. Muito bom. E, enfim, é isso aí. Eu acho Eu. Fala aí, importante, Joe. desculpa já cortar, mas é bem importante a gente poder, assim, a minha geração é um pouquinho mais, Experiente. é mais experiente, Experiente. mais experiente, né? Enfim, o quanto a gente tem visto a geração de vocês, ou a geração, né, que está vindo agora, que ela não está sabendo lidar com as frustrações. E aí joga tudo pro alto, né? Então, na nossa vida, vai sempre ser volta e meia em frustrações, né? Porque Uhum. nós somos, a nossa natureza, ela muitas vezes é pecadora, né? Não muitas vezes, é Uhum. pecadora. E a gente está numa luta constante, né? E o que a gente tem que saber é que Deus é soberano, né? E ele vai reconstruir, ele vai trazer, né, um novo tempo, ele vai trazer a saída que era necessária. Uhum. Então, saber lidar com as frustrações, eu acredito ser extremamente importante para que a gente consiga prosseguir, para que a gente consiga recalcular a rota, né? Porque senão a gente desanima, você perde o rumo, você perde o caminho, e aí de repente era uma faculdade que era para fazer, mas daí não deu certo, não é, vou para outra, vou para outra. Não, tem que ter calma. Por isso que é muito importante a gente ter sempre uma rede de apoio, pastores, líderes, Muito né? bom. Que vão nos balizando, assim, para que a gente possa voltar com a cabeça no lugar, respirar, opa, calma aí, né? Porque senão se Uhum. perde todo o empenho, tudo aquilo que foi por causa de uma frustração. O que eu atendo hoje de a jovens e adolescentes que vivem frustrados, né? Porque fica apurrinhando uma situação só, fica só naquela situação e não confia em Deus. O mais Uhum. interessante da vida são os processos e não realmente a consolidação de algo.
né? A caminhada, ela é mais linda do que o destino, muitas vezes, né? Não no caso do cristianismo aqui, porque a gente vai chegar na vida eterna, a gente vai chegar, né, num lugar que é soberano, num lugar que jamais o olho viu, jamais o ouvido escutou, né? Mas a caminhada é preciso ser desfrutada, né? Isso vale muito a pena a gente poder entender e falar aqui para cada um que está ouvindo a gente. Se os sonhos foram frustrados, não, essa frustração ela é momentânea, porque os sonhos de Deus não morrem para nós. Né? Os sonhos de Deus são maiores, o caminho do Senhor é maior do que a gente acha. Não tem só uma saída, tem as saídas do Senhor, né? Que vai vir e vai nos impulsionar para aquilo que Ele tem. Né? Muito bom, muito bom. Nossa. Fala aí, Cami. Muito, muito bom mesmo isso, que as frustrações são momentâneas, né? Acho que é essencial a gente entender que um momento de frustração não significa uma vida frustrada, né? Não significa que eu vou ficar frustrado para sempre. Isso. E muitas vezes a gente se afunda nesse momento, né? Poxa vida, eu me frustrei agora, então eu vou ficar aqui, e generaliza isso, sabe? Para várias áreas e para vários momentos. Só que não é assim, né? A gente se frustra aqui, mas pode encontrar alegria em outro momento, né? O Matheus me ensina muito isso, assim, às vezes acontece alguma coisa... Matheus é meu noivo, né? Pra quem não conhece. Ele me ensina muito isso, porque às vezes acontece alguma coisa que me chateou durante o meu dia, e eu acabo tendendo a, tipo, ficar chateado o dia inteiro, assim. E daí ele começa a me lembrar, mas amor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha que legal também, né? Esse dia não foi todo ruim. Eu vou, assim, é verdade, é verdade. E realmente, né, isso, a gente precisa se lembrar que um momento de frustração, um dia de frustração, não significa um mês, uma vida, né, frustrada. O Senhor, ele nos traz renovo, né? Ele faz novas todas as coisas. Então, muito bom isso aí. Gente, eu lembrei de uma situação recente que eu me frustrei bastante. Eu casei em março e eu casei na praia, de frente para o mar e assim, fora de Curitiba, obviamente, né? A gente está falando aqui, todo mundo que está aqui está em Curitiba, né? Mas quem está nos ouvindo, obviamente, não sabia disso, mas todos nós estamos em Curitiba. Eu casei em Florianópolis e, assim, gente, desde que a gente firmou que eu e minha esposa, que a gente ia casar em Florianópolis, a gente se programou, enfim, fez tudo à distância, fornecedores de lá de Florianópolis também, então pensa no rolê. E aí, Camila que tá noiva sabe o que é lidar com o fornecedor, né? E aí, assim, ao mesmo tempo lidando com tudo isso, assim, orando e jejuando por sol, porque pensa só, né? Tipo, você quer casar, né, de frente para o mar, com aquele sol, para que todo mundo veja o mar e tal, aquela, né, aquela brisa suave. Beleza, então, um ano inteiro orando por um dia de sol, né? E aí a gente foi chegando perto, a previsão estava oscilando muito, e aí a gente viu a previsão, acho que no dia anterior do casamento, e estava para 0 milímetros de chuva, tempo aberto. Eu falei, nossa, Deus é fiel. Eu pensei assim, não, Deus é fiel, sabe? Poxa, nossa, Deus nos ama tanto, beleza. Aí amanheceu no dia do casamento um sol estralando, a coisa mais linda do mundo. Nossa, a praia tava linda demais. E aí, beleza, perto do horário do casamento, eu chego, tal, já estava bem perto de iniciar, eu vejo que o tempo começa a virar, assim, né? E a gente ali, né, de camarote, né, vendo no mar ali o tempo virando. E eu olho para aquele céu e falo assim, Deus, segura essa chuva. Segura essa chuva. Meu Deus, eu estava implorando, eu falo assim, Deus, eu não sei mais o que fazer para te pedir para que essa chuva ela seja segurada e tal. E assim, a gente tinha plano B e tudo mais, era tudo coberto por tenda, tinha um espaço interno, né? Então, bem bom para isso, mas de qualquer forma a gente queria, né, a vista ali próxima da praia. E aí
eu falava assim, Deus, por favor, segura essa chuva, segura essa chuva. E não só eu estava orando isso, como todos os convidados que estavam ali também, né, esperando pela chegada da noiva. E aí aquele tempo virando e começando a ventar um pouquinho mais forte, eu começando a tremer por dentro, assim. E a minha cara não conseguia negar a frustração. Eu falava assim, cara, eu não acredito, Deus, eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Eu que sou seu filho, sou seu servo. Se você me mandar aqui entrar nesse mar e atravessar o oceano, eu vou atravessar por você. E poxa, Deus, nem para segurar essa chuvinha. E aí, resumo da ópera, né? Não começou a chover na hora, né? Começou a garoar depois, mas a gente tinha os guarda-chuvinhas transparentes, ficou bem bonitinho nas fotos e tudo mais, mas por dentro eu estava frustrado. Até que chegou um momento que, tipo, terminou a cerimônia e tal, começou a chover um pouquinho mais forte, a gente falou assim, cara, a gente não vai conseguir tirar as fotos na praia e tudo mais, a gente estava bem chateado. Nisso, parou a chuva e abriu um sol. Tipo, foi inexplicável. Só que aí, ao mesmo tempo que abriu o sol, veio o arco-íris. E aí aquilo foi um sinal gigantesco de que quer maior aliança entre Deus e o homem do que aquilo, sabe? Então, foi um sinal de Deus para nós que, de fato, o Senhor estava naquele casamento, o Senhor estava ali junto conosco, fazendo chuva, fazendo sol, Deus estava ali. Então, aquilo me ensinou muito que, de fato, a gente pode, né, orar, pode jejuar, pode fazer o que for, né? Mas quando a vontade é de Deus, né, a nossa vai ser frustrada. E depois eu olhei e falei assim, que bom que a minha vontade foi frustrada, porque de fato aquilo significou muito mais para a gente do que um sol durante todo o casamento. Então, eu quis compartilhar isso porque foi, de certa forma, recente, em março, e, poxa, uma expectativa de um ano todo para um dia específico, e a expectativa foi frustrada, mas para muito melhor, no sentido daquilo que Deus queria mostrar para a gente e revelar seu coração para com o nosso casamento. Então, foi muito, muito legal Legal, enxergar legal. e participar disso, né? E eu queria saber se vocês têm alguma experiência em que o Senhor marcou vocês de certa forma em relação à frustração dos próprios planos, projetos, enfim. E aí, Joe, o que você me conta? Você vai contando e a gente vai lembrando, são tantas as frustrações. Mas, assim, maiores, né, são as vitórias, com certeza. Eu lembro que quando a gente veio para o ministério, né, de tempo integral, ah, foi um momento que nós éramos empresários, eu e minha esposa, a Beca, linda, que eu amo demais, 14 anos de casado vai fazer esse ano. Esse ano a gente faz 20 anos de namoro, noivado e Que casamento, demais, que demais. né? Isso gerou 3 piazinhos lindos demais, né? Que eu amo. E, enfim, a gente chegou e fomos apresentar nós trabalhávamos sempre no Ministério Jovem com o nosso pastor de jovens, né? E aí, de repente, a gente foi fazer um curso que ele pediu, que era um guia de carreiras e ministério. Como a gente já estava engajado na vida, estava, né, quase casando, já tinha nosso próprio negócio e tal, estava bem, nós queríamos ajudar jovens a chegar nesse lugar, né? Poder se Legal. realizar ministerialmente, profissionalmente, né? Nessa parte da vida amorosa, da família e tudo mais. E fizemos esse curso. Foi especial demais, só tinha pastores titulares nesse curso, mas foi muito legal mesmo, e a gente lá todo novinho, né? E ali aproveitando, e nossa, foi sensacional. E aí a gente chegou para o nosso pastor de jovens e ele falou: agora vocês vão apresentar para o nosso pastor sênior aqui, o nosso pastorzão aqui, ele vai ouvir e vai para ver se vocês aplicam o curso aqui, né? E a gente foi todo empolgado com o projeto para poder, né, a estar convencendo ele que o projeto era muito bom. E aí fomos lá, ficamos 1 hora falando sobre o projeto. Ele pegou todo o projeto e falou assim: olha, deixa eu deixar isso aqui do lado. É muito bom o projeto, mas eu tenho outra coisa para vocês. Naquele momento eu escutei aquela musiquinha de fundo, sabe? Ai, 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 ai. Sabe? Então, aquele momento foi um momento que, meu Deus, a gente. Daí ele falou: eu tenho para vocês o Ministério de Juniores. Eu falei: caramba, que isso? Existe o Que é Ministério isso? de. Falei: cara do céu, que coisa, que é isso? Então, tá acontecendo toda quarta lá, o líder tá, o pastor tá saindo, eu queria que vocês assumissem. Aí a gente chegou na quarta-feira.
eu nunca esqueço da reação. Foi a pior coisa que eu vi, assim, na minha vida, porque a gente estava trabalhando com jovens, a gente estava no mercado de trabalho, e de repente olhar tudo aqueles pequenos, parecendo, né, um lugar, assim, né, onde tinha muita gincana, muita correria, muita gritaria. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ali, Deus começou a falar no nosso coração. E assim foi 14 anos de ministério de juniores. Uau. Ali eu aprendi a ser pastor. Ali a gente pôde construir um ministério que é referência no Brasil todo. Que E hoje demais. eu tenho viajado junto com a minha esposa para todos os lugares do Brasil, os 27 estados, treinando líderes para trabalhar com essa nova geração, Uau, que principalmente demais. com os juniores, né? Que é o Juniec, que é um Uhum. ministério do qual a gente tem caminhado. Hoje a gente já transicionou ele na igreja local, mas continuamos ele ainda líder nacional, a gente continua compartilhar. Então, uma frustração que veio lá atrás se tornou hoje algo incrível que a gente tem Uau. levado para a nossa nação, e é muito lindo ver o que Deus fez, né? Nos nossos planos, estava sendo frustrado de trabalhar com esses jovens, né? Mas ali a gente pôde entender esse chamado e ver Uhum. que quanto mais cedo pegasse, né, mais fácil seria ali o trabalho com eles, né? Então isso foi muito especial. Que demais, Joe. E aí, Cami, conta pra gente. Gente, a maior frustração e a mais recente que eu tive foi justamente com relação ao trabalho. Ali, ano passado, por volta de setembro, assim, eu me inscrevi numa vaga de estágio que parecia ótima, mas foi, assim, terrível. Gente, sério, meu Deus, foi, assim, uma das piores coisas que eu já vivenciei na minha vida. Tanto que eu não fiquei depois do primeiro dia, assim. No primeiro dia eu já decidi que eu não ia ficar. E eu fiquei muito frustrada com aquilo, porque, querendo ou não, ali a gente que tá na área da psicologia, eu pelo menos, acho que os estágios são meio restritos, assim, que não tem muita qualidade, né? Os profissionais às vezes acabam sendo meio antiéticos. Enfim, e esse estágio parecia ser muito massa. Eu ia trabalhar com uma coisa legal também e tal. E daí eu fiquei, ai, senhor. E eu saí do estágio, assim, nesse primeiro e último dia, tipo assim, acabada. Eu cheguei em casa, eu só sabia chorar e tal. E eu fiquei tipo, poxa, Deus, como assim? E tal. Fiquei muito mal, assim, só que isso durou alguns dias até. E daí, beleza. Eu fui num culto da minha igreja e o Senhor começou a ministrar muito ao meu coração, muito, que eu tava, pelo desespero, assim, a gente tá nessa fase de noivado e tal, né? Uhum. Sabe, que você quer correr atrás de dinheiro porque você precisa disso para pagar tudo, né? Para pagar sua casa que você vai ter, para pagar os fornecedores, enfim. E além do dinheiro para pagar as coisas do futuro, você tem que ter dinheiro para pagar as coisas do presente. Exatamente. Enfim. E o Senhor ministrou no meu coração que eu tava aceitando qualquer coisa. E que não era isso que ele queria, né? Que ele queria cuidar de mim nessa área. E foi muito difícil, assim, aceitar isso, porque Jesus me pediu para que eu não me candidatasse em mais nenhuma vaga, até ele me dizer. E eu fiquei, Deus, o povo vai achar que eu sou uma folgada, né? Porque, assim, eu tô noiva, e daí... Não quer fazer nada. Tipo assim, a dondoca em casa, treinando 3 horas da tarde. Ai, aquela vida, né, que eu quero ter quando eu for mãe. Mas, enfim. E aí, eu tive que lidar com o julgamento, assim, né, de várias pessoas, né, com aquilo que eu achava da opinião das pessoas, achava que as pessoas achariam sobre mim e tudo mais. E o Senhor foi me edificando muito nesse momento, sabe? Até que, em janeiro, eu fiquei sabendo da vaga do Pão Diário, né? E, gente, não é puxação de saco aqui, eu juro que eu não tô fazendo isso para ganhar uma moral. Mas, é sério, foi realmente Jesus me surpreendeu muito, assim. Eu tava lá em Rondônia, na casa dos pais do Matheus. E aí, eu vi que postaram sobre a vaga. E era muito boa, assim. Horas ok, o salário muito bom também e tal, que era adequado para mim, né? Ia satisfazer as minhas necessidades. E aí eu fiquei, Jesus, mas o Senhor não me falou nada até agora, né? Como que eu vou me inscrever? Só que assim, o meu coração, de uma certa forma, se abriu de uma maneira que eu não sabia explicar. E parece que eu tava inclinada, assim, para aquela vaga.
E aí, eu vou contar o testemunho mesmo, tá? Porque é muito massa, assim. E daí, beleza, eu me inscrevi na vaga, o senhor ministrou meu coração que era aquilo mesmo e tal, que eu tava certo em me inscrever. E daí eu fui chamada para uma entrevista. E, gente, muita gente se inscreveu para aquela vaga. Sério. Tipo assim, no grupo, um monte de gente começou a comentar: Meu Deus, eu vou me inscrever. Ai, eu quero essa vaga. Ai, sei lá o quê. E eu, tipo, ai, senhor, só se o senhor quiser mesmo que eu vou passar nessa vaga. E daí eu cheguei para fazer entrevista. E eu fui a única a ser chamada. E daí, o meu chefe falou que essa vaga estava aberta há mais de 6 meses e que ele estava esperando uma pessoa, né, certa, assim. É meio até engraçado de falar isso, né? Mas daí, tipo, eu ganhei o cargo e tal. E, nossa, Jesus me surpreendeu muito, porque, na verdade, era muito melhor do que aquela vaga que eu já achava que era boa e que eu me frustrei. E supriu as minhas necessidades para esse momento de agora. E foi muito bom, assim, sentir o cuidado do Senhor, né? Eu vejo que eu me sinto toda vez muito constrangida quando eu, primeiramente, me frustro e depois eu vejo que os planos do Senhor, a vontade dele, realmente é muito melhor que a nossa, né? Uhum. É boa, perfeita, agradável, enfim. Enfim, é isso. Meu, que massa, Cami. Tanto Sim. sua história quanto do Joe também, porque nos mostra um Deus que de fato sabe o que é melhor para nós e ele nos surpreende, mas da maneira dele, porque sabe que no final das contas a gente vai olhar para trás e falar assim: que bom que foi da maneira do Senhor e não da nossa maneira, porque ele sabe de fato o que é melhor para nós. E para a gente fechar esse assunto, gostaria de perguntar, Cami, de que maneira você acha que nós devemos lidar corretamente com essa nossa geração que a gente pode denominar de anti-frustração? O que você diria para que a gente pudesse, né, como que nós devemos lidar com essa geração anti-frustração? Olha, essa questão para mim é um pouco difícil, mas eu acho que eu voltaria para aquilo de lembrar que se frustrar não é ter uma vida frustrada, né? E, assim, andar de acordo com a palavra, assim, que nem eu falei, discernindo os tempos e as estações, né? E não tem como evitar a frustração, né? Mas a gente deve aprender a lidar com ela, né? E o nosso papel, eu creio, como cristãos, é ensinar isso de uma maneira correta, né? Adequada e equilibrada. E em todas as áreas, né? Sermos espelhos para as gerações mesmo. Não, muito bom. E aí, Joe, você lidando com essa galera mesmo que está chegando nessa geração, e aí, como que a gente lida com essa anti-frustração? Primeiramente, assim, dizer para vocês, né, para essa nova geração que tem vindo com tudo aí, é que você vai ter muita frustração. Nós remamos contra a maré, a gente está numa contracultura. Com isso, existe muita frustração. E a frustração, ela é um sinal que a gente está alinhando a nossa vontade com aquilo que Deus tem. Quanto mais o alinhamento tiver, menos frustração nós vamos ter. O evangelho ele é cheio de frustração. Quando a gente olha para os exemplos de fé de Hebreus 11, você vê ali aquela galeria de pessoas que perseveraram. O evangelho não é feito de pessoas perfeitas que não se frustram, mas a frustração, né, ela gera em nós perseverança e confiança no Senhor. Então, se algo não deu certo, calma. Né? Se algo não está indo como você acha que tem que ir, calma, volta para a palavra de Deus, olha para aqueles homens e mulheres que foram ali, esses exemplos de fé que perseveraram né, no caminho do Senhor, porque vai ter muita frustração. Né, o que essa cultura está dizendo que você deve seguir, né? Eles vêm com palavras motivacionais, vêm que você vai dar certo. Sim, nós vamos, né? Muitas vezes nessa terra, mas a maioria das vezes é no Senhor que a gente vai ter isso. Né? Então essa é a confusão que se faz muitas vezes. Então nós vamos ter frustrações, mas elas servem para nos impulsionar. Sim. Não olha para aquele momento,
olha para aquilo que o Senhor está trabalhando, né? Para o caráter que o Senhor está formando em você. Então, isso é necessário para que você possa avançar. Quando eu olho a vida de Jacó, quando ele foi enganado 7 anos, depois de 7 anos, olha quantos anos frustrado, né? Então, eu acredito que o mais cedo que você consegue se quebrantar, que você consegue entregar para o Senhor, que você consegue enxergar Ele na situação e confiar nele, mais cedo a gente consegue avançar. Muito Mais bom. rápido a gente se consegue se recompor. Então, não deixe da palavra de Deus, persevere nas escrituras, porque ela vai dar, né? Ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, né? É a tua palavra, Senhor, ela que vai nos direcionar nesses momentos tristes, angustiantes das frustrações. Muito bom, muito bom. Posso só acrescentar mais Por uma coisa favor. rapidinho? Nisso que o Joe falou de remar contra a maré, não é nem só contra as outras pessoas, né? É contra nós mesmos, assim, porque fisiologicamente nosso cérebro, ele é viciado em prazer, né? Aham. Então ele não quer ter o sentimento de frustração, ele não quer ter aquele hormônio chegando ali, que é um hormônio mais estressante e tudo mais. Então a gente vai querer se livrar daquele sentimento a todo e qualquer custo. E nisso a gente acaba cometendo um pecado, né? Nisso a gente acaba fugindo para um lugar que pode não ser a palavra de Deus, porque o relacionamento com Deus, ele nos dá um prazer, sim, imediato, muitas vezes, mas muitas vezes também é um prazer mais a longo prazo, né? Então a gente vai ter que gastar tempo ali, investir, e a gente vive uma geração muito imediatista, né? Então eu acho que entender essa parte fisiológica também do nosso corpo, de tipo, não, o meu cérebro, ele tende para isso, então eu tenho que cuidar, né, com ele, com o meu próprio corpo, né? Para não fugir desses momentos, porque a gente tem que lidar, né? Então, às vezes a gente acaba querendo fugir de uma emoção, de uma situação, só que aquilo vai ficar ali, como uma pedra, né? De tropeço e tudo mais. Então, é muito importante realmente a gente saber lidar. Muito bom, Cami. Obrigado por ter trazido esse ponto, porque quando vocês estavam falando, eu pensei que eu acho que uma forma boa da gente lidar com essa geração anti-frustração é permitindo a frustração, né, com segurança. Né? Você não vai né, abrir mão de uma segurança com a geração no sentido de não, faça o que você quer e depois a gente conserta. Também não é 100% dessa forma, né? É cuidando deles, protegendo, mas dando essa abertura para que se frustrem, para que daí, após isso, a gente possa trazer algum ensinamento, trazer algum consolo que vai trazer, de fato, edificação. Eu gosto muito de esportes em geral, mas principalmente se puder escolher um, eu gosto muito do basquete ou do skate, os quais eu me envolvi muito, né, durante a minha vida. E, por exemplo, o skate me ensinou muito a cair 1 milhão de vezes. Cair 1 milhão de vezes, levantar, tentar de novo, cair de novo, levantar e tentar até que eu conseguisse acertar a tal manobra. Então, isso me ensinou muito ao quê? Olha, eu preciso superar os meus limites, de fato, eu preciso persistir, assim como o Joe falou, a gente precisa permanecer, e foi o que eu fiz, então os esportes me ajudaram muito nesse sentido. Então eu acho que uma das formas é olhar para essa geração e abrir um espaço de permissão para que eles se frustrem. E aí, após essa frustração, a gente entra em jogo e possa cuidar do coração deles. Pessoal, queria agradecer de coração a Cami, ao Joe, por terem topado participar desse episódio. Tenho certeza que edificou a vida de muita gente, as histórias profissionais, ministeriais de vocês. Então, gente, muito obrigado de coração por terem topado participar. E você também que está acompanhando a gente, obrigado por estar aqui conosco. E se lembre que a frustração ela é uma bênção. Ela vai te ensinar algo e no final das contas você vai olhar para trás e falar assim, nossa, que bom que Deus me frustrou para que ele pudesse me mostrar o que ele tinha e que era muito melhor do que eu tinha planejado. Então, galera, que Deus abençoe vocês e até semana que vem para o nosso próximo episódio no Conexão Universitária. Valeu, tchau, tchau!